Estamos entrando ao vivo no YouTube. Já já começaremos. Aí, ó. Transmissão. Aí, já estamos ao vivo no YouTube. Se vocês estiverem conectados no link do streaming, eu vou pedir para todo mundo fechar. Vocês, né, que estão aqui na live do Zoom com a gente, que está assistindo, obviamente não, né? Porque senão vai dar microfonia, vai dar retorno aqui, e aí acaba gerando ali um efeito para a gente. Então, ó, gente, boa tarde para todo mundo. Vamos datar essa live aqui. Hoje é dia 7 de novembro, agora são 6h06. Meu nome é Luiz Nascimento. Estou aqui com um grupo de pessoas para discutir sobre positividade tóxica. Essas pessoas são, de um lado, né, vamos pensar assim, as alunas de psicologia do Unipitã, do segundo período, a gente tem aqui a Lica, a Roseli e a Thaís, e de outro, o Pedro Delpicchia e o Arthur Chagas, que são dois psicólogos que trabalham na área de redes sociais, pesquisas, né, sobre redes sociais. E, Arthur, é na área de informática? Porque, pelo que eu vi ali, de certa forma, você pesquisa essa área de cybercultura, né? Eu pesquisei, mas eu estou hoje mais na área clínica Na mesmo. área clínica? O meu mestrado foi mais na área da cybercultura. Eu acabei pegando um RPG online, né? Foi o objeto do meu mestrado, mas o que eu estou mais atualizado mesmo é a área clínica na Ah, psicologia. então, beleza. Eu acabei dando uma lida, né, nos trabalhos de vocês antes, Bacana. para dar uma situada, e eu acabei dando uma olhada. Mas o Arthur e o Pedro, eles participam de um podcast muito famoso no nosso meio, que é o Espelho Psi, né? Você já tem uma faminha aí, gente. Já tem alguns, alguns episódios. Nossa. Quando eu comentei, muita gente já conhecia. Então, assim, já tem eu não sei como vocês estão em números, mas já tem um público aí no nosso meio. E eu estou aqui mais como professor da disciplina e para ajudar a mediar aqui essa conversa. Então, eu vou passar agora a palavra para as meninas. Acho que a Lica vai apresentar ali, todo mundo vai apresentar os meninos. E aí, dali, a gente vai começar a fazer um diálogo. Estou acompanhando aqui o chat também. Quem quiser, quem estiver acompanhando, pode ir passando perguntas aqui para a gente, porque à medida que o chat for fazendo alguma pergunta, alguma pontuação, eu vou ver aqui e vou distribuir para os participantes também, tá bom? Então, Lica, a palavra é sua, fica à vontade. Lica, a gente está sem áudio. A gente não está ouvindo. Liga aí. Chegou? Agora sim. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Maria do Carmo, né, Lica. Estou cursando o segundo período de psicologia no Unipitã de São João del Rei. E junto aqui com as minhas amigas, a Roseli, a Thaís, a Bruna, que deve estar chegando, tem o Aldair também, que faz parte do grupo. Nós estamos fazendo esse trabalho sobre positividade tóxica, né, esse assunto que aparentemente é um assunto novo em questão de nomenclatura, mas a gente já comentou isso outro dia em outra oportunidade de live, que todos nós, de alguma forma, já nos sentimos assim um pouco familiarizados ao tema quando aprofundamos um pouco mais. E junto com o professor Luiz, a gente está nessa aventura de conhecer e, sobretudo, nos proteger, né, da positividade tóxica, informar as pessoas sobre o quanto é nocivo, especialmente nesses tempos de pandemia. Então, para essa noite, nós estamos aqui com convidados, né, muito ilustres, muito felizes de ter aqui duas pessoas que têm contribuído com a informação pelas redes, né, informação segura, de qualidade, que é o psicólogo Pedro Delpicchia e o psicólogo Arthur Chagas. Então, de antemão, nosso agradecimento pela disponibilidade, por compartilhar conosco o conhecimento de vocês sobre o tema. E a gente gostaria que vocês se apresentassem, né, falassem um pouquinho de vocês para todos nós, se possível. E, de antemão, já perguntamos, né, se vocês já tinham ouvido falar desse tema, se vocês já são familiarizados com esse tema. Bom, deixa eu começar, manter a tradição do programa, né, Arthur? Isso. Então, oi, gente, bem-vindo ao Espelho... Não, pera, calma.
Vamos lá, primeiro eu gostaria de agradecer muito o convite, dar uma boa noite e uma boa tarde, bom dia para todo mundo que está nos vendo, seja a hora que vocês estejam vendo esse programa. Gostaria de agradecer muito os elogios e falar que nós somos na nossa notoriedade. O Espelho, ele não tem a ideia de promover, de ser uma autopromoção minha, da Carol, do Arthur ou da Juliana. Sempre foi um espaço para trazer a psicologia para as pessoas, trazer temas da psicoterapia. Na verdade, a brincadeira do Espelho sempre foi aquela coisa assim, eu estava cansado de responder sempre as mesmas perguntas que nos fazem no bar, né? O professor Luiz está dando risada e vocês aí, ainda verdinhas na psicologia, vão sentir essa mesma coisa de sempre estar respondendo aquela coisa, você está me analisando? Né? Tipo, mas o que é depressão? Eu tô triste. Então, o Espelho nasceu exatamente porque a gente tava meio tipo, tá, gente, vamos lá. Né? Em vez de ficar, sabe aquela velha história, vou levantar uma plaquinha? A plaquinha do tempo moderno é o podcast. Então, a ideia do podcast é realmente fazer esse pensamento, fazer esse conhecimento de uma maneira coerente, de uma maneira de pessoas que sabem do que estão falando porque são profissionais, porque estudaram, porque pensaram sobre isso, e não simplesmente uma conversa de bar. Então, convido a todo mundo que nos vendo, nos assistindo, a realmente conhecer o nosso projeto, e se quiser fazer parte, mandar DM, né? O convite veio através de eu acho que vocês tiveram a coragem, vou mandar uma DM, vamos ver quem sabe. E realmente funciona, a gente está super aberto a participar sempre que é convidado, porque esse é o espírito da psicologia que eu acho que precisa ter. Então, a fazer esse preâmbulo, eu sou psicólogo, formado pela PUC, sou mestre também em comunicação e semiótica, e hoje em dia o meu trabalho é basicamente o podcast e a clínica. A clínica é meu podcast e eventualmente alguns outros estudos que eu faço por conta. Então, bom, sobre a positividade tóxica, eu acho que é aquela velha coisa, né? A psicologia, ela vai... Bom, antes de mais nada, Arthur, por favor, se apresenta e a gente entra no tema. Bom, tá bom. Então, um prazer, eu sou Arthur Chagas, agradeço também o convite de vocês, né, feito aí para a equipe do podcast, né? Eu e mais uma da equipe, né, a Juliana, que também não está aqui hoje, somos a equipe quarentena, né, integramos, né, nos anexamos à equipe que já vem, que o Pedro e a Carol já vem há mais tempo, né, produzindo isso, construindo isso, É o mas convidado permanente. tenho gostado muito, né, já me sinto à vontade com a agenda, né, do podcast. E minha trajetória, também estudei psicologia na PUC, em São Paulo. Acabei atuando, eu não tinha assim o tino, né, de seguir a carreira acadêmica de início, naquela época, quando me formei. Então, acabei trabalhando com equipes técnicas em instituições de diferentes naturezas. Trabalhei na FEBEM, quando eu chamava FEBEM ainda, em São Paulo, né, quando não era a Fundação Casa ainda. Trabalhei em hospital psiquiátrico, trabalhei por um projeto público, né, por um certo tempo, por um certo período, fazendo plantão, atendimento de plantão psicológico no Fórum Criminal da Barra Funda, lá em São Paulo também, aqui em São Paulo, né? Estou em São Paulo aqui falando. Então, tem uma trajetória aí por instituições que atendem diferentes populações, né, a princípio, mas é como eu falo para os meus alunos hoje, né? O mesmo cidadão, você pode acabar encontrando em diferentes atuações por mais de uma razão, né? A pessoa que tem uma questão psiquiátrica ou que tem uma questão, um transtorno mental qualquer, ou que que sofra de dependência química, e você trabalhou com aquilo aqui, né? Ela pode ter um processo criminal andando, ela pode ter uma questão de disputa familiar, ela pode ter uma questão outra que ou te faça reencontrá-la ou te faça voltar a assuntos tangentes em mais de uma atuação, né? Eu acabei fazendo mestrado 7 anos depois de formado, na Faculdade de Educação da USP, estudei Sociologia da Educação, foi aí que
aquele Foucault da faculdade que a gente já tem um pouco de lembrança, aquele Vigiar e Punir xerocado que a gente já tem um pouco de lembrança. Aí eu fui me aprofundar em parte da obra do Foucault, né, um pouco mais ampla, né? E depois disso passei a dar aula, e de lá para cá minha atuação tem sido mais acadêmica e clínica, né? E na parte acadêmica também como supervisor de quem está atendendo na clínica, escola, né? E isso tem me deixado bastante contente. É isso aí. Então, agora entrando um pouquinho mais no tema que vocês nos convidaram, eu acho que antes de mais nada, acho que é sempre bom a gente falar que positividade tóxica, ao mesmo tempo que existe, não existe. O que eu quero dizer com isso? Tomar um pouco de cuidado com esses termos, porque eles são muito novos e muito recentes. Ao mesmo tempo que existem outras... O fenômeno, ele existe desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade existe, né? Só que eles foram se transformando e criando outras maneiras deles aparecerem. E eu acho que a positividade tóxica, do jeito que a gente conhece hoje, do jeito que ela está sendo apresentada aí por vocês e tudo mais, ela é um fruto da velocidade que as redes nos trazem, né? Então, da mesma forma que a gente vai lá e fica falando mal de influencer sempre existiu, né? A diferença é que antes o influencer ele ganhava notoriedade porque alguém atrás de uma mesa, dentro de um escritório, numa televisão, numa grande mídia, resolvia que tal pessoa ia ser famosa e tal pessoa não ia. Hoje em dia, uma pessoa que produz um conteúdo, sem julgar a qualidade do conteúdo, mas um conteúdo que traz notoriedade para ela, ela se torna um influencer. E eu acho que e aí a velocidade dessa notoriedade, o quanto essa notoriedade se espalha, faz com que ela realmente seja uma maior ou menor influência. Mas influência sempre existiu, né? Então, é importante a gente pensar que essa tal da positividade tóxica que a gente vê nas redes e essa tal influência, sei lá, tem um livro maravilhoso chamado Personal Influence, de dois pesquisadores americanos, o Lazarsfeld e o Katz, que eles falam exatamente sobre a importância que as pessoas dão sobre a influência que um dá ao outro. E hoje, eu acho que essa positividade tóxica, ela na verdade é um desdobramento, né, do jeito que a gente conhece ela hoje. Temos que ser felizes, temos que ser magros, temos que ser felizes, temos que sempre ver o lado positivo. De uma certa forma, dá a impressão que é um desdobramento da impossibilidade de ser infeliz ou de ser triste, que nasce na explosão das vendas de antidepressivos na década de 90, por exemplo. Né? Então, eu lembro muito bem nas aulas, tanto na aula no mestrado, na aula de comunicação no mestrado, quanto na faculdade, tinha uma propaganda do Prozac, né? E a propaganda do Prozac era assim, era uma mulher num subúrbio americano que recebia a ligação do chefe falando, do marido falando: prepara um jantar que a gente vai jantar com o meu chefe hoje. Aí ela recebia a ligação da filha falando: meu namorado vai passar a noite comigo, ou vai vir para casa. Aí recebia a ligação do filho falando assim: prepara um lanche que vai vir toda meus amigos do futebol, do beisebol, vai lanchar em casa. Aí a mulher ficava super preocupada: ai meu Deus. Aí ela tomava o seu Prozaquinho e maravilha, ó. É bastante assustador hoje a gente ver essa propaganda. Por quê? Não só pela psicopatologização, pela medicalização, pela psiquiatrização, mas é porque também, e aí que se desdobra na positividade tóxica, é que as pessoas estão cada vez mais proibidas de ter algum tipo de sentimento, muitas aspas aí, negativo. Quantas pessoas a gente não ouve falando: eu sou ansioso,
Ah, eu sou ansioso. Ah, não, tô com ansiedade. Ah, tô com ansiedade. Aí, de repente, descobriram a TAG, né? Que é a transtorno de ansiedade generalizada. Ah, eu tenho TAG. Ah, eu tenho pânico. Eu tenho TAG, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade. E aí eu falo para sempre quando aparece na minha frente na clínica, ou eu falo que, sei lá, a única coisa na vida que não tem ansiedade é uma pedra, né? Porque a ansiedade faz parte. Você espera alguma coisa. E eu acho que quando as pessoas vão desdobrando, sendo impedidas de viver essa ansiedade, de viver essa tristeza, de viver essa preguiça, essa procrastinação, é porque está sendo alguma coisa nessas relações estão sufocando a próprio jeito de ser, a própria individualidade. E isso é tóxico, né? Então, daí que a gente nasce, daí que surge algumas pessoas. Eu não sou teórico sobre a positividade tóxica, não sei se existe realmente o termo acadêmico, mas a minha impressão é sempre essa. Aquela pessoa que, por uma pressão de grupo, não permite descobrir uma coisa que é absolutamente óbvia, que é há males que vêm para o mal, né? Nem tudo é positivo na vida. Ai, não, porque a gente é uma oportunidade de crescimento, crise é conhecimento. Tipo, cara, legal, bacana, com certeza, mas às vezes não, sabe? Às vezes você só queimou o arroz, saca? Tipo, só quer dizer que você estava cansada. Pede uma pizza. Não precisa ficar pensando, ai, por que eu queimei o arroz? Não, vamos ver, porque na verdade. Não, às vezes, vamos, chão, vamos deixar as porcarias acontecerem. Eu tô segurando palavrão pra caramba. Tá Se bom. fosse a minha, já tinha rolado 20. Não, não, tudo bem, é porque, né, é acadêmico, né? Nós temos aqui pessoas jovens ainda no mundo. A gente segura um pouco, finge que é sério. Eu sempre considero que são todos maiores de idade, então vai. Ah, sim, mas sei lá, né? Tipo, a gente ligou a ABNT até na fala, né? É, Mas e aí, para mim, a positividade tóxica é exatamente esse abafamento da existência, é esse abafamento da individualidade. É uma obrigação que surge de diversos fatores, seja as redes sociais, então todo mundo vai chegar e vai olhar para o Instagram e falar assim, ah, a culpa do Instagram, da Musa Fitness, mas eu vou olhar para o coach também. E eu vou olhar para o, sei lá, para o pastor evangélico. Eu vou olhar para sua avó que fala para você, e eu já ouvi isso muito da minha própria, fala assim, ai, mas pensa direitinho, amanhã você vai ter esse problema? Vou. E se eu não cuidar dele hoje, amanhã vai ser até pior, cara, na verdade. Então, assim, eu não preciso aprender com tudo que acontece na minha vida. Eu posso aprender? Sim. Eu tenho que aprender? Essa é a pergunta. Né? Existe uma Pedro, obrigação. Diga. posso fazer uma vírgula aqui, mais como, até para, acho que assim, como provocação mesmo, né? Para ir circulando as coisas. Mas essa estrutura, vamos pensar assim, que é uma questão que a gente vê o Instagram muito como sintoma, mas o Instagram está dentro de uma rede que lucra com isso. Toda vez que a gente fica fazendo a rolagem do Instagram, né, fica passando ele para cima, e cada mais passando ele para cima, é mais views que são gerados, né? E quando a gente foca, por exemplo, na Musa Fitness, os views que ela tem, ela é uma parte tão pequena desse mecanismo, ela é uma parte tão ínfima, né, de todo esse outro mecanismo de views que são gerados para a própria marca, para as marcas que estão anunciando, para a própria empresa Instagram, para o conglomerado que está em cima dela e para os investidores que investem no conglomerado. A estrutura que gira em torno de vários discursos, né? Discursos de consumo, discursos de seja feliz o tempo todo, que estão vendo agora no Instagram uma nova possibilidade, mas que já viam lá no Prozac, né? Não é uma coisa que surgiu agora, né? Não, 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 absolutamente. E também é aquela coisa, sei lá, que antes mesmo do Prozac, de tipo. Teve uma vez um professor, o
um professor da minha faculdade falou uma coisa para mim que é muito real. Foi o Edu, Carlos Eduardo Freire. Eu acho que o né, Sim, colega Arthur lembra dele. Vocês estudaram juntos? É. não na Não, mesma ele... época. Ah, tá. Quando ele se formou, eu estava entrando. Mas ele falava uma coisa que eu achava muito interessante sobre o lenço de papel na clínica. Né? Fica até uma provocação aí para as nossas futuras colegas. Onde você vai colocar o lenço de papel? Por que o lenço de papel na clínica é sempre do lado do paciente? Exatamente porque o paciente ele precisa ver a clínica, ver o consultório, ver aquela sala como uma coisa absolutamente confortável, porque você vai desconfortar, né? Quem vai fazer terapia, porque, eu vou fazer terapia para me sentir melhor, tipo, amiga, vai pro spa, vai fazer massagem, sabe? Você não vai se sentir melhor na terapia. Eventualmente, depois de algum tempo, talvez você vá. A gente tem que ser bem sincero, vai doer antes de melhorar. E a ideia do lenço de papel é exatamente isso, né, Luiz? A pessoa chora e me provoca. O choro da pessoa faz com que eu me sinta mal. Eu não consigo lidar com a explosão de sentimento, de emoção da outra pessoa. Porque o choro ou a risada, a gargalhada, é uma explosão de sentimento, uma euforia. Pode ser uma euforia triste, mas é uma euforia. Pode ser uma raiva, pode ser um grito, pode ser um berro, pode ser um vai tomar no cu, mas é uma emoção. E se eu não estou inteiro ali naquele momento, eu não vou saber lidar. Ou se eu não estou esperando, eu não vou saber lidar. Então, num contexto normal, a pessoa começa a chorar, o que você faz? Você faz o cala-boca do choro. O que é o cala-boca do choro? Lenço de papel. A sua lágrima me incomoda. O seu choro me incomoda. Então esconde esse choro. Na clínica, o lenço de papel fica do lado do paciente. Por quê? Não para ele esconder o choro dele, mas para literalmente não borrar a maquiagem. Porque ele está desconfortável. Depois de um tempo, você percebe que na clínica o lenço de papel serve muito mais para arranho do que para lágrima. Entendeu? Então, o meu procedimento é sempre o mesmo. Até o Arthur, gostaria que eu saber do Arthur também. Mas é sempre o mesmo. Lenço de papel, caixa de lenço de papel do lado do sofá. A primeira vez que o paciente chora, eu vou lá, eu discretamente falo assim, olha, se você quiser o lenço de papel, tá ali. Não falo nunca mais nada. Porque muitas vezes o paciente nem percebe que tá lá. Depois eu não falo mais nada. E eventualmente, quando a pessoa, né, geralmente a mulher que chora muito, não que a mulher que chore, mas a mulher que está maquiada chora, e às vezes ela se não preocupa, né? Não, com borrar a maquiagem, né? mas eu falo, muitas vezes acaba a sessão, eu falo assim, dá um pulinho no banheiro, porque eu sei que você chorou. Você sabe que você chorou. O pessoal do metrô não precisa ficar sabendo, sabe? Se você quiser sair borrada, não tem problema, mas saiba que você está borrada. É só um toque, assim, tipo. E aí a pessoa vai lá, limpa, tira, né? Deixa de ser panda e tal. Só para isso. É só para resguardar a integridade visual dela. E mesmo resguardar a privacidade, porque o choro é privado. Né? Se a pessoa chega e vai para o escritório com o olho borrado, a primeira coisa que alguém vai perguntar é: você estava chorando? O que aconteceu? Ai, tá tudo bem, vem cá, amiga. E às vezes ela não quer falar. E muitas vezes ela já chorou, já tá bem, ela não quer entrar em contato com aquele tema de novo. Então, ela se limpa para guardar a privacidade dela. Ou não, ou foda-se e sai do consultório toda borrada e sabe o que tá fazendo. Mas eu só dou a consciência para ela. O que você acha, Arthur? Sim. Eu fico pensando tanto a partir dessa nossa formação, desse nosso desenvolvimento e experiência, né, como o que eu vou acompanhando em relação à aprendizagem, né, dos estagiários, né, essa lapidação aí que a gente vai acompanhando, que eu acho que a gente não faz por eles, a gente faz junto, né? Algumas questões como essa, né, a do lenço de papel, já desde a graduação já é um assunto,
né, das supervisões clínicas, da formação clínica, né, já é um assunto, né, é um equipamento do atendimento, né, como tem que ter uma cadeira confortável, tem que ter um relógio que te oriente, né, tem que ter lenço de papel, por exemplo, né. Agora, algumas outras questões são mais difíceis, acho que até para a gente profissionalmente, por um tempo, ou para cada um de uma forma, né? A questão do silêncio também, né? Do silêncio do paciente, né? Seja na tristeza ou não, né? Seja na introspecção, ou seja em relação a um dia específico ou a um tema específico, né? Mas aquele longo momento de silêncio, o quanto, por vezes, quem está atendendo pode ficar inseguro nessa posição de, mas será que está tudo bem? Será que eu devia falar alguma coisa? Né? Será que ele está esperando que eu responda alguma coisa, a última coisa que ele falou? Né? Essa é uma questão também, né? E aí acho que entra a mesma coisa, quer dizer, entra o mesmo jeito da gente entender, né? Que é assim, se a pessoa está introspectiva, se a pessoa está um pouco mais caída, triste hoje, ou não, né? Ou se ela está meditativa, até se ela está mais distraída naquele dia, ou num período mais longo, né, do acompanhamento, isso diz respeito também ao uso que ela faz desse espaço, né? Então, é uma forma dela se expressar nesse espaço também, né? E sendo uma forma, ou sendo formas dela também tentar se expressar nesse espaço, é constitutivo também de como ela vai depois conseguir assumir uma posição em relação às coisas dela, né? Aquilo que ela vive. De vez em quando, eu acho que se ela quer ajuda, se ela quer uma intervenção mais imediata, ela costuma pedir, né? Ela costuma falar, eu quero que você me diga o que você acha, né? Eu me senti assim, assim, assado, eu quero que você me diga o que você acha que pode ser isso, por exemplo, né? Uhum. Acho que essa é uma outra questão aí que até conceitualmente, eu e o Pedro estudamos e temos mais afinidade com a mesma abordagem teórica, né? Qual a Que é abordagem de vocês? a fenomenológica existencial, né? Então, conceitualmente, sempre quando eu remeto isso a como eu entendo essa questão, né? Vem lá do Ser e Tempo em Heidegger, né? A análise existencial de onde ele parte, né? E de onde a nossa clínica parte, né? Uhum. É a compreensão da nossa condição, né? Humana, seja homem, mulher, né? Esse ser no mundo que somos, né? Ele invariavelmente vai continuar indeterminado, né? Por mais que construa seu próprio existir, arruma emprego, chega no diploma, casou, o que quer que aconteça, né? Todas as conquistas, conseguiu juntar o dinheiro, viajou, comprou o carro, foi morar onde queria, né? Vai continuar indeterminado, né? Pode ser que aquilo que conquistou se perca, né? Pode ser que alguém querido se vá, né? Ou qualquer situação de abalo de mundo, né? Sempre se sentiu protegido, um dia sofre uma ameaça. Cada um vai ter lá alguma situação que vai tirar essa estabilidade, essa plenitude toda, né? De como compreende a própria existência, né? Então, nesse momento, a pessoa fica sem resposta. Só que a gente entende que ela pode ficar sem resposta, né? É o tal do momento de crise, né? Então, como preencher isso? Aí fica a nossa pergunta, né? É questão de ter que arranjar logo alguma coisa para tampar isso? É questão de ter que sair correndo para longe disso, né? Essa é uma questão também. E acho que tem mais uma outra, junto a essa, né? Que essa já é uma escorregada que eu vejo, assim, geralmente em quem tem mais essa aflição de ajudar o outro, né? Ajudar o outro a chegar num ponto já pré-estabelecido, né? Que é ou da felicidade, ou da paz de espírito, ou do fique melhor, né? Ou não se preocupe com isso, né? E algumas formas que acabam sendo menos psicoterápicas e mais de bom mocismo, talvez, né? Uma boa vontade de ajudar, né? E de se compadecer, mas às vezes saindo um pouco desse lugar clínico, analítico, né? E aí eu lembro que numa determinada época das minhas turmas de estagiários, né?
cresceu muito, mas foi muito significativo, porque assim, atendimento após atendimento, eu lembro de muito estagiário falando assim, eu sugeri que ela retomasse uma atividade física, geralmente eram pacientes com depressão, né? Aí eu sugeri que retomasse uma atividade física, e aí foi um caso, foi outro, no começo nem me chamava atenção, eu até via coerência. Aí o acúmulo, a repetição disso ficou sintomática em algum momento, né, nas supervisões. Aí eu comecei a falar, vocês estão ganhando comissão de alguma academia? Vocês estão sendo promoters de alguma academia? Né? Porque será que é disso que a pessoa precisa? Ou melhor, vai fazer bem para ela? Pode ser que faça, né? Tem sentido para ela, analiticamente, acompanhando a existência dela, né? Tá fazendo sentido empurrar ela para ir, né? E acho que é uma aflição não só de nós que sofremos e vamos pedir ajuda, mas é uma aflição que também, se a pessoa que está lá na condição de profissional que pode acolher, se ele não prestar atenção também na própria prática, ele vai corresponder a isso, né? É o que a gente falou num dos episódios, né? Que muitas vezes o paciente olha para a gente com um olhar de um cachorro magro, né? Tipo, o que eu faço da vida? Como é que eu faço? E não valida o próprio sofrimento, né? Então, voltando para o tema um pouquinho, né? De positividade tóxica, a pessoa se sente mal duplamente, porque, por um lado, ela já está lidando com aquele problema, com aquela crise, com aquele fantasma, com aquela situação, que é uma situação ruim, de alguma forma, né? Pode ser realmente uma patologia, uma depressão, uma ansiedade, alguma coisa assim, mas tem essa questão. E aí ela se sente mal por se sentir mal. Eu chamo que é um inception da ansiedade, né? Tipo, ou é o pavé de bosta, porque é tipo uma em cima da outra. Quanto mais fundo, mais você vai vendo. E você precisa desmontar isso. A pessoa não se permite ficar mal. A pessoa não se permite que aquela situação é só ruim. Porque ela precisa tirar alguma coisa positiva. Porque todo mundo tira alguma coisa positiva. Porque ela vai entrar numa rede ou ela vai conversar com alguém e não, porque Deus sabe o que faz. E aí, legal, então Deus é meio irônico, porque está fazendo eu me martirizar assim, e não, mas é alguma coisa, você vai sair melhor, né? É muito engraçado porque a gente vê muito na clínica, tipo, eu vou sair mais evoluído depois de tudo isso. Eu fico olhando assim, a moça, quem evolui é Pokémon. Calma lá, sabe? Tipo, não... Vamos entender o que está acontecendo e vamos se permitir. É o que o Arthur falou. É vazio, é espaço, é silêncio, é desconforto. Mas é uma... As mídias sociais, pelo menos dentro do que eu tenho conhecimento, né? Nunca estudei a fundo, exceto o Twitter, né? Pelo que eu vivo dentro do Twitter, são redes muito, muito resistentes ao desconforto. São redes que não estão lidando muito bem com o desconforto. Na verdade, não. Esse meu pensamento acho que vale muito para o Instagram. Porque, por exemplo, a reatividade do Facebook, né? A gente tiveram vários grupos nesse trabalho, né? A sala é grande. Um dos grupos era sobre a questão, abordou, né? Começou a abordar a questão do Estatuto do Idoso. E aí, estava pensando nisso a partir da psicologia, fez um perfil no Instagram e começou a publicar algumas coisas. Comentários sempre assim, é isso mesmo, né? Essa coisa de bom mocismo que vocês tinham falado. Fez o mesmo perfil do mesmo grupo, resolveu fazer um perfil no Facebook. É impressionante, né? Não sei se vocês lembram, meninas, mas os comentários eram: se o velho está abandonado é porque fez alguma coisa de ruim. Isso daí eu não vou me meter, não. Desse jeito. Foi um estudo empírico sobre a diferença de redes. Eu fiquei impressionado. Eles desativaram o perfil do Facebook por medo do resultado. Porque eles não estavam ali para comprar briga com ninguém. Né, assim, eu falei com eles, falei que era melhor não insistir muito nisso.
mas a rede de ódio já começou a gerar muito ali. Mas no Instagram, não. No Instagram, não me parece ser um ambiente, por exemplo, que é muito afeito nem ao silêncio, né? Apesar de ser todo imagético, né? Ele não é uma... Tem vídeos, mas tem muita foto e nem a esse vazio. É o tempo todo tendo que ter alguma coisa sendo feita. Então, mas é porque aí eu acho algumas coisas. Eu tô no Twitter desde 2007, Acho que né? eu tô por aí Então, também. tipo, sabe, o pessoal brinca e fala assim, tava Já aqui fui e quando, voltei, né? não, eu tô direto, assim, a pessoa fala assim, tô aqui desde que era mato. Eu falo assim, quem você acha que plantou essa porra desse mato, né? Ah, e é muito interessante porque tinha uma frase que era assim, o Facebook fez eu odiar quem eu amava e o Twitter fez eu amar quem eu não conheço. Porque acho que são características diferentes. Mas aí também não importa se é Facebook, se é Twitter, se é Instagram, se é TikTok, se é 4Share, se é... Não, 4chan. Qual é a rede social? Tem uma questão muito clara, que é exatamente minha dissertação de mestrado. As redes sociais, elas promovem um novo campo de existência. Você existe em um outro lugar. Eu acho que todo mundo que fala que não é verdade, que rede social é mentira, que você se protege atrás da tela, você não entendeu absolutamente, rigorosamente nada sobre a internet. E você não entende nada sobre comportamento humano. Porque o que você publica ali é real, é virtual, é digital, mas é real. Não existe uma separação entre real e virtual, onde o virtual é falso e o real é verdadeiro. Não, não é assim que funciona. Mesmo os perfis falsos, mesmo os perfis de personagem, mesmo os fakes. Sabe aquela velha coisa que a gente ouve, como diz o velho deitado, em toda brincadeira é um fundo de verdade? Né? Os catfishes da vida. Então, assim, quando você publica alguma coisa, quando você está numa rede, é a mesma coisa que você pegar um caixote e um megafone no meio da praça e falar. Se ninguém para ouvir o que você está falando, você não existe naquele momento. Toda publicação, e eu acho que todo mundo que já passou de, sei lá, postar uma foto ou escrever alguma coisa no Twitter e não ter rigorosamente nada, não dá um like, não dá um comentário, nada, zero. Como é que você sabe que as pessoas realmente viram aquilo? Será que aquela publicação existiu? Fazendo aquele paralelo com a árvore que cai no meio da floresta, qual que é o barulho do post que ninguém dá like? Então, mais do que não ter o espaço para o vazio, você só existe na internet se você gera alguma reverberação. Dependendo da rede, vai depender da reverberação. Né? Vamos pegar, por exemplo, no Instagram que tem os stories. Pouca gente responde aos stories, porque é uma coisa muito pessoal. É feito para chavecar, é feito para comer gente, já dizia o Bolsonaro. E é real, né? Fato. Agora, por todo mundo, quando posta um stories, vai lá e clica naquele botãozinho, visualizados. Porque eu quero saber quem viu meu stories. Ah, tal pessoa viu. Aí você publica isso só para o seu ex ver. Você publica isso para aquela pessoa, aquele teu desafeto, saber que você tá lá, né? Tipo, fazendo o melhor estilo e acharam que eu estava na pior. E aí, pô, você posta a foto lá com o seu drink, com a sua cerveja, você posta a foto na praia, na piscina de biquíni. Tipo, eu já fiz isso. De biquíni, eu sou lindo. Mas eu acho que, assim, cada rede social vai ter a sua interação, né? Para mim, o Twitter é um lugar um pouco mais depressivo. O Instagram é um lugar bastante ansioso, né? Bastante imagético. Eu não sou um cara muito das imagens, mas o Instagram é um lugar imagético. E aí, se você quer imagem, levar isso para mais alto grau, você vai para o Pinterest, por exemplo, que quase não tem interação social. Que o Pinterest é uma interação muito imagética, quase que pouco social, assim, direta. E você quer passar raiva, você vai para o Facebook. Ponto.
né? Então, para mim, essa é real, porque, tipo, cada um vai ter a sua perspectiva da rede. E para você conseguir like, para você conseguir coraçãozinho, para você conseguir qualquer coisa, não adianta você simplesmente falar, ah, isso é legal, ou isso é bom. Você tem que gritar, né? O Freud coloca no Psicologia das Massas que o líder ele vai conversar com a emoção das pessoas. O líder ele vai ser um líder que vai dizer o que é o certo, o que é o errado de uma maneira emocional. Na massa, a emoção é reduzida, a racionalidade é reduzida e a emoção é levantada, segundo Freud. E a gente vê isso. Outro dia uma pessoa postou um negócio no Twitter que me chocou muito. Me chocou não, mas falou assim, mais uma vez eu estava certo. Eu gosto de saber que eu estou certo, né? Como todo mundo. Mas ele postou um negócio que é o seguinte, era um post do tipo, o seu namorado vai te buscar de carro e tem uma mulher sentada no banco do passageiro. Como você reage? E as pessoas reagindo das maneiras mais absurdas. As pessoas reagindo das maneiras mais violentas, do tipo, vai voltar em 3 carros. Ela no rabecão, ele na ambulância e eu no carro de polícia. Aí a pessoa que respondeu isso teve tipo 800 mil likes, vários RTs. Nossa, que engraçado. E eu olhava para aquilo e falei assim, engraçado, amiga. Tipo, você precisa ir para ir numa ambulância para, né? Tipo, parar num CAPS da vida. Porque, tipo, não. Só que ao mesmo tempo, se ela simplesmente responde, eu ia ficar desconfortável. Todo mundo vai olhar para esse post e fazer. Legal. Porque todo mundo vai ficar desconfortável, teoricamente. Ou, não. Mas se ela fala uma coisa absolutamente normal, bege, banal, ela não vai ter RT, não vai ter like. É meio do tipo, por que você escreveu então, amiga? Então, qualquer coisa, qualquer post que você faça, quando você ainda não é uma pessoa muito famosinha, quando você não tem reverberação natural, você precisa gritar, você precisa ser meio maluco, você precisa ser meio fora da casinha. E acho que isso para o Twitter é muito visível, né? Essas ritadas que todo mundo dá. Sim. Mas no Instagram me parece que o sintoma é ser feliz. Você precisa ser feliz e ter sucesso. Né? Assim, aquela coisa do... E pensaram que eu estava na pior, é para o Instagram. Né? Assim, é aquela coisa de tomar meus drinks, é aquela coisa de estar em festa, é aquela coisa de estar o tempo todo tendo que mostrar. Agora, por exemplo, mesmo na época que a gente está, né? Assim, é triste a gente ter que admitir isso, mas boa parte da civilização falhou, né? As pessoas estão... as pessoas estão tendo um movimento anticivilizatório aí de se colocar em risco e colocar em risco muita gente. E pelo que eu tenho observado, é só uma questão muito da clínica e uma questão de convívio, né? A falta de aglomeração não é tanto pela aglomeração, mas é pelo story. É pelo story da aglomeração. A falta da aglomeração não é pelo carnaval, mas é por eu mostrar que eu estou na festa do fulano e tá tudo bem, tá tudo ótimo, quando a vida tá uma merda. É interessante que você me fez lembrar um post de uma amiga minha faz muito tempo, muito tempo. Ela, foi no Instagram isso, ela estava mostrando uma reação alérgica que ela teve a um determinado produto X, só que ela estava falando muito mais do tipo, como é que era a pele dela, e reação alérgica, ela não estava nem falando mal do produto, tipo, era só uma questão mesmo mostrando um problema de pele, e ela estava querendo compartilhar isso com outras pessoas, para falar, olha, eu tenho isso, lá. E de repente, nos comentários do Instagram dela, era, para com isso, você tá linda, você tá linda, você tá linda, você tá linda. E ela olhou para aquilo e falou assim, gente, não, eu não tô linda, eu tô feia pra caralho. Eu tô com uma doença, eu tô com, sabe, bolinha, quase saindo pulso, você não pode falar que isso é bonito. Para de achar que eu tenho que ser bonita. Olha a positividade tóxica. Isso foi, sei lá, 2018. Ou antes até.
sabe, tipo, esse tema quase que não existia, quase que não se falava, mas já existia, entendeu? Por isso que eu falei aquele preâmbulo. Tem que tomar cuidado com esses nomes, porque esses nomes, eles simplesmente são temporários, né? Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, vai continuar existindo como existia há 100 anos. Mas eu acho que tem essa questão, tipo, as pessoas não podem ser feias. Mesmo quando a pessoa vai lá e faz uma postagem feia, ela não pode ser feia. Né? O Mesmo que Arthur ia ela... falar alguma coisa? Não, ia falar que ela estava torcendo contra, né? O problema era Ah, esse, é? né? Ela não estava sendo positiva do jeito que precisa, né? Ô, meninas, eu vou pegar as minhas no contrapé aqui, porque eu não tinha combinado isso com elas, mas elas abordaram isso no trabalho. Vocês conseguiram fazer um levantamento, né, dos termos positividade tóxica, onde que eles começaram a aparecer. Vocês lembram mais ou menos? Então, na verdade, estão me ouvindo? Então, Conseguimos 2 citações no Google Acadêmico, né? aproxima mais, Lica. Aí. Realmente, assim, não tem muito de bibliografia, não tem bibliografia ainda sobre o assunto. O que a gente conseguiu foi nas redes mesmo, né? Nada acadêmico de estudos, mas a gente percebe, como o Pedro disse, e a gente reconhece que esse movimento é bem antigo, né? Isso só tem mudado de nome e tem agora essa nomenclatura devido ao isolamento também, a questão da pandemia, né, a questão da produtividade, né, de você estar em casa e você fazer atividade física, e você se alimentar bem, e você produzir, você estar bem o tempo todo. Então, aí que acentuou-se mais a questão da positividade tóxica, mas bibliografia mesmo sobre o tema, nós não encontramos praticamente. Acho que foram só 2 artigos na base. Uma citação num artigo da The Queer of Failure, que falava, né, da arte Queer of Failure, do fracasso, né? Era um estudo sobre desenhos animados, onde os personagens nem sempre são felizes, tipo Bob Esponja, esse tipo, um artigo bacana. Bem legal. E um outro que foi de uma ativista americana que teve um câncer de mama, e mesmo assim as pessoas diziam que tinha que estar bem, tinha que estar feliz, que isso ia passar. Inclusive, ela também levanta essa bandeira da questão, né, do neoliberalismo, né, de que você tem que produzir a todo custo, que se você não consegue é porque você é fraco, porque é só você tentar que você vai chegar lá. Então, foram as 2 citações que nós encontramos nessa bibliografia. Eu iria para o campo da psicopatologização e da medicalização, né? Tipo, dentro da nossa área, dentro da área clínica, nesse sentido. Né? E tem essa associação que é realmente mais antiga, né? Não só a produtividade em termos de pandemia, que muda, né? Acho que aparece agora com uma cara mais associada às redes sociais, aos stories, né? Aparece mais com uma cara compatível com isso, né? Mas toda essa questão da produtividade liberal e neoliberal é marcantemente ou adoecedora ou desconfortável para quem é o elo mais fraco, né? Então, assim, levanta essa cabeça, né? Então, não se deixa abater, não. Até chega no limite, eu não sei se é o limite, mas eu considero um limite aquela pessoa que ela mesma é o elo mais fraco, ela fala, a minha vida eu deixo da porta para fora. Aqui eu tô para fazer outra coisa, né? Eu não vou ficar chorando as pitangas aqui dentro, não, né? Eu não vou ficar perdendo... Aqui, ó, só isso aqui, o foco só aqui. Eu acho que já é um começo que vem mais de trás, né? É uma outra face também desse não se preocupe, não sofra, né? Tem um livro que eu uso na faculdade, é também de fenomenologia, mas numa linguagem muito mais simples e agradável, não conceitual, nada difícil, que é do João Augusto Pompeia e da Bilé Sapienza, né? Um dos livros deles, né? Tem um capítulo onde eles falam que ele dá um exemplo clínico, né, de um jovem que se apaixonou pela primeira vez, né? É o azulzinho lá, o Conversa sobre Terapia. Esse é o encontro das análises.
Ele se apaixonou pela primeira vez, mas jovem, inexperiente, ficou lá bobão, tal, né? Não conseguiu, né? Não se aproximou, não conseguia conversar, não tinha segurança nele mesmo. E a menina cansou, né? E a menina se encantou por outro depois, né? É o exemplo que ele traz. E aí todo mundo que convive com esse rapaz, né? Quer confortá-lo, né? Quer vê-lo bem o quanto antes, né? Inclusive de uma forma afobada. E aí falam para ele tudo aquilo, e é um exemplo, acho que genérico, né? Um exemplo que eu acho que o Pompeia cria, né? Para ilustrar a situação. E aí ele fala, com as melhores intenções, o que, que esse jovem vai ouvir? Não liga para isso, você ainda é muito novo, ela nem era a mulher da sua vida, imagina, um romancezinho menor, né? Depois, algum dia, quando você não sei o quê, né? Ou uma vem, outras vão, né? Umas vão, outras vêm, né? Qualquer coisa assim. E aí ele, resumindo isso, ele fala assim, ou seja, nada do que ele sentiu é real, né? Nada do que ele sente é real. Por quê? Porque ele não devia se preocupar, ele não devia sofrer, devia passar rápido isso que ele sente, né? Como se não tivesse importância, né? E aí eu acho que é um lugar delicado, eu acho que eu vou acabar voltando lá para um pouco do que eu já tinha falado, que é o lugar delicado do profissional psicólogo também se desmisturar disso, né? De entender que a terapia ou a psicologia, mesmo em outras formas de intervenção, não só psicoterápica, né, ela pode produzir algum efeito que a gente pode chamar de um bem, né, em relação àquilo que a pessoa está vivendo, a pessoa atendida está vivendo, né? Mas esse bem não precisa ser felicidade, não precisa ser que o mal passe rápido, né? Que o mal-estar passe rápido. Esse bem pode ser outra coisa, uma coisa que não é puramente intelectual, mas é um poder se compreender dando conta, né? Podendo encarar o que me acontece, né? Eu adorei o se desmisturar. Isso eu gosto muito dos termos da fenomenologia, porque a gente cria esses neologismos assim. E isso é muito Nietzsche, Arthur. Só desmisturar é maravilhoso. Mas eu acho que... Tem o me inclua fora dessa também, né? Me inclua fora dessa. Me inclua fora dessa. Não, eu gosto do se demorar. Vamos nos demorar sobre isso. Mas só uma pergunta aqui, então. Vocês falaram ainda né, da experiência que vocês têm, Luiz também, da clínica, né? Como que vocês percebem, nesses tempos de pandemia, especialmente que a gente tá, que é o nosso recorte de trabalho, essa positividade na clínica? Imagino que vocês estão atendendo, provavelmente a maioria virtualmente, né? Como que vocês estão percebendo essa positividade tóxica na vida das pessoas? E se vocês conseguem identificar neles essa percepção aí de estarem sendo atingidos, né? Eu acho que de duas formas. Primeiro, eu queria só responder uma coisa que o Cristiano Lima falou assim, aqui no chat, que ele falou assim, as pessoas não gostam de assumir as suas próprias fraquezas. Eu tô para conhecer alguém que gosta. Né? Então, ninguém chega para você e fala assim, nossa, cara, eu sou muito burro. Né? Tipo, hein? Né? Tipo, não funciona bem assim. O problema não é você não assumir a sua fraqueza. O problema é que, assim, você precisa tirar alguma coisa positiva disso. Ninguém gosta de assumir a própria fraqueza. Eu acho que quando você fala isso, e eu não quero colocar o Cristiano aí numa saia justa, mas isso é reflexo de uma positividade tóxica. Como se você tivesse que gostar de assumir a sua fraqueza. Né? Você, tipo, fica abafando. Assim, pô, puta, não gosto de ser preguiçoso do jeito que eu sou. Não gosto de ser bagunceiro do jeito que eu sou. Não é legal. Mas eu vou continuar sendo bagunceiro. Agora, como eu vou lidar com a minha bagunça dentro da minha não vontade de me organizar? Então, eu acho que é você entender como é que você é e não o que é o lado positivo disso, mas qual que é quanto de energia você vai gastando com essas coisas, né? Então, tomar cuidado,
Porque é isso, não existe um jeito certo, não existe um vamos assumir as nossas falhas, isso é positivo. Não, não. Se é falha, é negativo, ponto. Se é uma coisa que eu não gosto, é uma coisa que eu não gosto. E eu vou ter uma grande dificuldade de assumir isso, né? Então, só esse parênteses. Agora, respondendo sua pergunta sobre a pandemia, são muitas coisas. Depende muito do jeito que a pessoa e quanto tempo ela está fazendo terapia e tudo mais. Acho que no começo tinha aquela coisa do tipo, não, nós vamos sair melhor disso. Quantas línguas você aprendeu? Ah, quais hábitos que você descobriu na pandemia que você vai levar para o resto da sua vida? E tal. Sei lá. Às vezes nada. Eu sempre falei assim, eu cozinho muito pouco em casa. Eu passo a maior parte do meu tempo na clínica. Quando eu chego em casa, eu não quero cozinhar e eu peço um iFood ou como qualquer coisa e pronto. E vou cozinhar de vez em quando. E eu comecei a pandemia falando, eu não sei cozinhar. Hoje em dia eu cozinho, meu arroz é bem porcaria, meu feijão é pior ainda, mas é o que eu tenho para hoje. E eu tô cozinhando, às vezes eu faço algumas coisas, fica legal. Fiz pão, como todo mundo fez pão. E depois que sair a vacina e a gente, né, porque afinal de contas a vacina não causa autismo, por incrível que pareça, depois que sair a vacina e tudo voltar ao normal, eu vou parar de cozinhar. Eu tenho plena consciência disso. Eu não vou chegar e falar assim, legal, né? Tipo, agora que eu sei cozinhar, eu vou cozinhar mais. Não, não vou, porque cozinhar só me fez pensar que realmente cozinhar dá trabalho e eu não tenho tempo para ficar cozinhando e lavando a pia e lavando as coisas e voltando para a clínica. Não dá tempo. Dá trabalho. Eu acho que quando as pessoas, eu acho que eu vejo muito um pequeno levante do tipo, você tem que sair melhor da pandemia, você tem que sair melhor do isolamento social, você tem que aproveitar o seu tempo livre, como se as pessoas tivessem tempo livre. Não é porque você está em casa que você tem tempo livre. Eu estou vendo as pessoas trabalhando 3 vezes mais. Eu estou vendo tipo, o nível de ansiedade das pessoas trabalhando assim muito. Então, a primeira coisa que a gente falou, inclusive no podcast, eu falei na clínica, eu falei em palestras que eu dei, é tipo, para de trabalhar. Para de trabalhar. O ritual de você ir até o escritório e sair do escritório, ele é absolutamente necessário para saber que você está parando de trabalhar. Então, assim, a pressão que a gente percebeu que algumas pessoas começaram a notar que você tem que sair melhor, que você tem que aprender, até que não se reverberou tanto dentro da minha percepção da clínica. Eu acho que o Arthur também, não sei, mas na minha, assim, não, você faz o que você pode, né? Então, eu acho que, para mim, isso você vê muito no Instagram, né? Tipo, você tem que aprender, coaching, né? Faça 120% do seu cérebro. Eu falo que é o famoso pensamento de boleto, porque os boletos sempre vencem, né? Então, vamos lá. E tipo, não, né? Quantas pessoas não vieram parar na clínica e eu tive que desfazer todo o trabalho que o coach fez, porque colocou uma ansiedade absurda na pessoa. Porque fez com que a pessoa não se sentisse capaz, porque fez com que a pessoa não fosse eficiente o suficiente, sabe? E tipo, não, você não é eficiente, tá tudo bem. Sei lá, isso me deixa um pouco enfurecido, o fígado começa a gritar aqui. Mas diga lá, Arthur, como é que você sentiu isso? Eu acho que durante, né, a maior parte, principalmente enquanto as pessoas estiveram mais isoladas, né, mais dentro de casa, inclusive porque os seus trabalhos e os seus superiores permitiram isso, né, ou tiveram que permitir isso até julho, mais ou menos, né? Eu acho que é bem por aí, mesmo como o Pedro falou, né? E aí eu fiquei pensando depois como tá ficando agora, né? Muita gente nem teve essa opção, nem nunca, nem em março, nem em abril, nem em maio, e quem teve também já não tem igual, né? Então a vida está normalizando, entre muitas aspas, né, em termos de rotina de trabalho, rotina cotidiana, não porque as coisas estejam normalizadas, mas porque por falta de opção, né? Então vamos lá, tem que produzir, tem que retomar, como se a gente tivesse ficado parado dormindo, né, dentro de casa, né? Mas vamos lá. As pessoas, creio eu tenho notado dessa forma, né? E aí não tem fundamentação
estudada ainda para isso, né, que está acontecendo. Mas eu tenho visto dessa forma. As pessoas que têm, talvez, mais essa característica de não aguentar o silêncio, ou de não ter construído esse espaço consigo própria, né, de não se satisfazer, não se saciar com essa vida mais parada, né, elas já retomaram não só o trabalho, como o barzinho, os encontros e tudo mais que puder retomar, né? Aglomeração. Acho que pode ser que nos próximos anos a gente veja as coisas de uma outra forma, né? Mas eu tenho feito essa associação. As pessoas que têm uma característica mais, não sei, de se bastar mais, ou de não terem se sentido tão atingidas, interrompidas, né? Elas, como se a vida tivesse sido interrompida ou roubada delas, né? As pessoas que não se sentem tão atingidas nisso, né? Retomaram o trabalho, fazem compra, mas eventualmente ainda fogem de algumas situações mais, né? Ou porque tem gente idosa dentro de casa e ainda está preocupado, ou porque tem criança dentro de casa e ainda está preocupado, mas até tendo, né? Independente do arranjo familiar, eu acho que quando a pessoa tem a necessidade de viver algo que preencha aquele momento, né? Ela tendo a liberdade de poder ir buscar, ela vai querer ir buscar, né? Tende a, né? Eu tenho visto dessa forma. Então, acho que esse momento, agora, setembro, outubro, novembro, setembro, outubro, novembro, já mostra pra gente quem precisa correr atrás disso, né? De alguma coisa para preencher isso que ficou vazio, isso que ficou parado, isso que sente que roubaram, né? Seja o governador, o prefeito, quem for, né? Roubaram alguma coisa da vida dela, né? Eu queria poder fazer. Agora está correndo porque pode, né? Acho que tem a ver também com essa questão do silêncio, né? Não só de aguentar ficar parado, não só de aguentar ficar fechado, mas eu acho que a própria questão do diálogo, que não é igual, né? A gente tem tela, as crianças também que tinham uma rotina escolar, a gente sabe que para as crianças é o principal ambiente de socialização, né? Família e escola, né? Então, o principal lugar fora de casa é a escola, né? Onde elas vivem a vida social, né? A maior parte da vida, da infância inteira, né? É um ano inteiro que elas só têm contato com quem elas tiverem contato, né? Endereço, né? Ou no WhatsApp, ou no Skype, ou no e-mail, né? Não sei o que criança usa mais, né? Se é Skype, o que é. Mas é só com esses, né? Então, assim, alguma coisa foi mesmo suprimida, né? Não foi roubada, eu não vejo que tenha sido extirpada, né, nesse período, mas foi suprimida, né? Estão lá restringidos, né? Estamos restringidos, né? E eu acho que todos os contextos sociais que dizem para a gente, mas se quiser pode. Então tem gente que mostra ter essa necessidade, mais, né? Só fazer um comentário. A minha clínica, eu acho que não foi. A clínica em si foi impactada, né, pela pandemia, mas os casos em si eu não notei uma mudança tão grande nos casos. Eu acho que eu tive poucos casos novos, né, mais um acompanhamento dos casos antigos, então as questões já estavam ali sendo tratadas, né? Mas quando você falou uma coisa agora, Arthur, que eu achei interessante, uma coisa que impactou a minha clínica em anos, né, assim, há muito tempo atrás para agora, é a questão do uso de telas. Por exemplo, principalmente Instagram e Tinder. Eu sou de uma época que ainda não existia Tinder, né? Tanto que eu comecei a atender antes do Tinder ter começado, quanto eu ter namorado, essas coisas todas antes do Tinder. Parece que agora é meio que não existe relação possível sem ser intermediada, né, por esses meios quase, né? Até o excepcional é uma relação que se dá com as pessoas se conhecendo no metrô, né? Boa parte delas vão se conhecer por um aplicativo, seja por chavecar no Instagram, ou seja por chavecar no Tinder mesmo, né? Mas o uso dessas telas me fez ter me parece ter uma mudança na forma como as pessoas têm demandado a clínica.
né? Aí, vocês falaram da abordagem de vocês, né? A minha abordagem psicanalítica, né? Tem uma questão do imaginário ali chegando junto com isso, principalmente, eu acho que por conta das imagens, né? Mas uma questão do imaginário chegando muito forte, né? Sempre ali. Principalmente por conta disso que começa a ser construído, de uma narrativa, das imagens que começam a aparecer, histórias que começam a se construir, e antes da pessoa falar, né, tipo, me apaixonei pela Lica, me interessei pela Lica, antes de eu falar a primeira vez com ela, eu já sei quase tudo da vida dela, ou penso que sei. E assim, acho que o Pedro falou, né, o Twitter me fez apaixonar por pessoa que eu não conhecia, né? E toda essa coisa da paixão realmente de ser um engodo, né? Vai passar 5 minutos do lado da pessoa, isso vai ruir. 5 pessoas do lado do seu fã do Twitter vai fazer. Tem um provérbio que eu aprendi na minha mesa de mestrado, que é quem vê látis não vê coração. Às vezes a gente tem essa noção. No caso do mestrado, nem tinha também Twitter, acho que não tinha ainda, mas não tinha ainda essas ferramentas, né? Mas a gente vê ali, faz toda uma história da pessoa e chega no contato é outra coisa, né? Isso é uma coisa que impactou bastante a minha clínica, assim, pessoas que nunca conseguiram ter relacionamento fora de Tinder, né? E não conseguem, chegam, né, com sintomas de ansiedade pesados, de que não conseguem sentar para conversar com alguém ou se colocar sexualmente para alguém sem ser pela tela. É muito interessante porque, assim, a rede, né, as interações sociais, elas permitem com que a gente entre em contato com pessoas que normalmente a gente não entraria. Né? Então, pensando aqui em São Paulo, né, de repente eu vou trombar com alguém que mora no extremo da Zona Leste, só que não vou conhecer essa pessoa, eu vou conhecer essa pessoa só por causa da internet. Eu tenho excelentes amigos que eu conheci primeiro pela internet, depois eu fui conhecer ao vivo, e são excelentes amigos. Seja Tinder, seja Twitter, seja Facebook. Tem uma aproximação de pensamento, tem uma aproximação de interesse, tem uma aproximação de jeito de ser. Seja uma aproximação com intenção amorosa, erótica, sexual, ou seja uma aproximação só porque tipo, você ri da mesma piada que eu. Eu e o Pedro fomos apresentados no Twitter por um amigo em comum, na época. Nossa, nem lembro. Mas é muito isso, assim, é muito engraçado como hoje em dia tenho amigos que são subcelebridades no Twitter e nas redes sociais, mas que até 5, 6 anos atrás eu tomava cerveja sentado na guia da rua com eles, sabe? Tipo, e hoje em dia os caras estão lá bombando, sei lá, pessoas que são editoras-chefe de sites, pessoas que tão bem de vida, tão mal de vida, mas tem, assim, centenas de milhares de seguidores que, sabe, já fiquei filando cigarro e fumando cerveja com eles, sabe? Então, tipo, é engraçado porque tem essa possibilidade das pessoas que são muito embotadas e são difíceis de sair, e também tem essa possibilidade de você trombar, de você conhecer pessoas que saem muito do seu círculo social. Muito. E isso é maravilhoso, assim, sabe? Tipo, exatamente o que está acontecendo aqui, esse encontro, né? Nós três aqui, como 3 pensadores, né? E com 3 alunas que estão trazendo com mais gente, se não fosse o meu podcast e o Instagram e a coragem de ir lá e falar assim, nossa, vou mandar uma mensagem, pode ser que ele nunca responda, pode ser que ele responda. É uma atitude muito corajosa. E é muito legal, porque, pô, deu certo, como eu conheço gente, como eu mesmo já passei de convidar pessoas que estão aí me ignorando até hoje. Faz parte, tipo, sei lá, ok, quer participar, participa, não quer participar, cara, um abraço, sabe? Tem gente que quer. E tem gente que vai trazer uma coisa positiva, se você não quer, né? Então, até hoje a gente nunca teve ninguém, por exemplo, da cognitivo comportamental, porque todas as pessoas da cognitivo que eu tentei entrar em contato, que eu tentei, me ignoraram.
E eram pessoas que até eram meus calouros na faculdade, bando de bicho. Falei assim, ô, seu bicho. Né? E, tipo, estão lá, porque viraram bam da coisa. O cara quis me cobrar. Falei assim, ah, beleza. Tipo, eu cobro 5 mil reais. Eu falei assim... Nada contra a TCC, tem até amigos que são. Mas... É, exatamente isso, sabe? Mas só que é só uma anedota, mas é uma coincidência, mas é isso, sabe? Eu acho que tem essa possibilidade, e isso é maravilhoso. Então, por isso que quem fala mal da internet, porque é falso, porque é errado, porque só faz mal, cara, você não tá sabendo usar direito. Tipo, você não... E é uma coisa que eu falei isso com a minha mãe, que tem um Instagram, que é famosa também, que escreveu o livro, Cacete A4. E aí a gente tava discutindo isso, eu falei assim, se o Instagram, se o Facebook, se o Twitter, se o Pinterest está te fazendo mal, desativa. Desativa. A rede, você não precisa da rede. É aquela velha brincadeira. Você precisa da rede tanto quanto um peixe precisa de uma bicicleta. Sabe? Tipo, não precisa, não é necessário. Então desativa. Ah, mas eu vou ficar de fora. Vai. E aí? Tipo, eu, por exemplo, não uso mais o Facebook para quase nada. Eu tenho pro forma. Aí a pessoa falou assim, eu te convidei. Convidou? Ah, eu te mandei no Facebook. Eu falei assim, então você não me convidou. Então você não quer que eu vá. Porque eu já não uso o Facebook há muito tempo. Se você quer que eu vá na sua festa, no seu encontro, okay? Cara, eu tenho o Twitter que eu uso pra caramba, tenho Instagram, tenho Telegram, tenho, sabe, tem um monte, você tem meu contato, você tem meu WhatsApp, você tem meu número. Se você não tem nenhum desses outros contatos, cara, a gente não é amigo suficiente para ir em qualquer lugar que você quer que você possa me convidar. Desculpa. Né? Mas acho que estamos tempos estourados, não estamos, É não? mesmo, eu perdi o tempo aí. Meninas, mais alguma pergunta? Chat, alguma pergunta aí? Bem, antes de agradecer, né, ao Pedro, ao Arthur, Luiz também, essa oportunidade de crescimento para nós, verdinhas ainda mesmo, né, na psicologia, ter a honra desse bate-papo com vocês, muito engrandecedor, né, e eu queria, assim, só como uma última lampejo, né, de conhecimento mesmo, vocês veem, assim, como que nós comentamos, inclusive, no outro dia, mesmo a gente sabendo desses mecanismos, né, que nos capturam para a positividade tóxica, às vezes a gente se envolve, a gente sofre, mesmo com a informação. Então, para o público, né, para todos nós que estamos aprendendo sobre positividade tóxica, além de sair das redes, né, como o Pedro falou, se está fazendo mal, se você não dá conta, mas como ficar nas redes e mesmo assim não ser tão impactada pela positividade tóxica? Não sei que não tem receita de bolo, se tivesse a gente não estava aqui. Mas assim, alguns caminhos para a gente conseguir não se sentir tão mal, né, sofrendo com essa positividade tóxica. Jogue fora todas as cópias que você tem do Segredo na sua casa. Fato. Laire Ribeiro também não. Né? Brincadeiras à parte. Pensando no Instagram, por exemplo, uma coisa que é muito legal é que o Instagram é um lugar para armazenar imagens que fazem sentido para você. Imagens da sua vida que você capturou com a sua câmera que fazem sentido para você. Lembra? É uma grande memória, a memória externa. Lembra de quando a gente fazia álbum de foto, que tinha aquelas caixas de sapato antigas? O Instagram, tipo, não faz mais isso. Você faz isso de uma maneira pública. Você tem o seu Google Fotos, você tem o seu sistema de armazenamento de fotos que também serve para isso. Usa isso a seu proveito. Lembra quem você é, sabe? É você saber as suas qualidades. E para saber suas qualidades, é lembrar da sua história. Lembrar quando você chegou, como você chegou aqui. Né? Ontem mesmo, fazendo um pequeno spoiler para você, nós gravamos um episódio sobre síndrome do impostor. E uma das coisas que a gente conversou ontem é exatamente isso. As pessoas esquecem do que as fizeram chegar ali.
Então, assim, por que que você está se comparando tanto com essa pessoa? Por que você está deixando com que essa pessoa entre tanto e fazendo com que você se perca? Se misturando, como diz o Arthur, se desmisture, sabe? Não é ir atrás de coisas boas, não é ir atrás de qualquer outra coisa, é ir para frente de si mesmo. Olha só que bonito, ó. Ah, sabe, eu acho que as pessoas elas vão até as redes ao invés de procurar conhecimento, coisas bonitas, distração, elas vão atrás das redes para procurar um espelho. Só que não é o espelho não vai espelhar elas, vai mostrar, é uma imagem. Então, assim, você está indo buscar uma coisa que você não vai encontrar nunca. Então, uma coisa é volta para si, pense em si, lembra como você chegou ali. Olhe em volta. Se você chegou, se você tem o que você tem, é porque você trabalhou para isso. Se você é do jeito que você é porque você parou para pensar sobre isso. Então, eu acho que assim, é parar de usar as redes como espelho, parar de usar as redes como molde, como modelo, e começar a usar as redes como interação. Como eu vou crescer através dessa troca? O que que eu estou dando? Isso que é muito legal. Agora... E até aproveitando esse termo aí que o Pedro usou, né? Se colocar na frente de si mesmo, né? Ou diante de si mesmo. Acho que envolve também, o Pedro até entrou nessa questão, né? A gente usar, seja a internet, seja as mídias sociais, seja os aparelhos tecnológicos que a gente tem para além das mídias sociais, né? Mas fazendo usos que sejam mais ecléticos, né? Mais enriquecedores. Então, se eu gosto de um certo tipo de música, então você pode estar lá na internet ouvindo no Spotify, no YouTube e tal. Você não vai estar ganhando like com isso, provavelmente, né? Se eu gosto de compor e eu quero postar, tudo bem, aí você vai querer ter retorno disso, mas aí você já passou um tempo que você não está compondo no Facebook ou no YouTube, está compondo, seja em grupo, seja na casa da namorada, seja você com você mesmo, como for, né? Mas então, assim, o uso, eu acho que é um perigo maior quando não tem outras coisas, né? Quando a pessoa não tem outros hábitos. Então, no sábado, ficar rodando a tela, né? De uma rede para outra, de uma rede para outra, mas que uso você fez disso, né? Foi para ficar dando like ou querer ganhar like, ou, né, foi o que eu falei para o Pedro na hora que eu entrei aqui, falei, caramba, hoje eu passei o dia assim, do sofá para a cama rodando tela, mas quando eu fui ver, nossa, eu tinha agilizado várias coisas, eu estava divulgando o evento, né, eu estava usando para outras coisas que falam não do Facebook só, né, não do Instagram só, né. Então, acho que às vezes a gente pode se perder um pouco, algumas pessoas acho que se perdem nisso, né. Então, assim, acorda, vai para o Facebook, né? E aí se sente saciada ou não, é mais provável que não, né? Se sinta menos saciada depois que entrou, né? E aí o que que eu vou fazer agora? O que que eu vou postar? Ué, então vai fazer alguma coisa da vida, né? Aí você pode postar uma foto do seu almoço, talvez, não sei, né? Ou de um lugar bonito perto do seu trabalho, não sei. Mas aí pede momentos, né? Isso de uma forma que eu acho que não é sistemática, ou não precisa ser sistemática sempre, mas já vai organizando diferentes momentos, né? Onde a gente pode estar nas redes mostrando uma vida que a gente viva, né? Acho que tem... às vezes a gente tem a impressão de que está vivendo a vida quando só está lá, né? Às vezes fica um pouco desorganizado esses momentos. Eu gostei de uma coisa que o Pedro falou, de não existir essa coisa do virtual, como se não fosse real, né? Isso me fez lembrar lá do meu mestrado também, né? Porque a minha hipótese inicial eu achava fabuloso, porque os gamers online, há 10 anos atrás, né, era uma coisa tão avançada, era a elite dos gamers, né? E eu achava que, sendo elite dos gamers, eles deviam ser pessoas de outra natureza,
Eu achava, talvez, né? Eles vivem outra vida, eles vivem uma vida que não é que nem a nossa, né? E aí o que eu fui descobrir é que eles fazem planilha no Excel para determinar que dias e que horários o grupo vai estar junto produzindo aquilo dentro do jogo, né? E se um pisa na bola, mesmo que seja por desatenção, ele vai ser punido disciplinarmente das formas como a gente faz um com o outro, né? E se xingam e são machistas e têm os mesmos defeitos online que tem offline, né? Então, a nossa vida, ela não é melhor nas redes sociais, né? Ela pode ser mostrada nas redes sociais. Agora, tem essa zona nebulosa, né, onde a gente procura o agradável e procura uma saciação com isso, né? Beleza. Acho que é isso. Então, gente, acho que é isso, né? Vamos ficar por aqui. Muito obrigado vocês, muito obrigado a participação, viu, meninos? Meninas, muito obrigado pela oportunidade também. Vocês estão indo muito bem. Essa é só uma etapa, né, do trabalho. As minhas passaram o ano não, né, o semestre agora desenvolvendo esse trabalho e estão indo muito bem. Parabéns para vocês, viu? Fico muito feliz, muito orgulhoso da turma toda, mas o trabalho de vocês está excepcional mesmo, viu? Parabéns. A gente agradece, Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado, Pedro. Obrigado, Arthur. Foi muito enriquecedor, adorei. Muito bom. Obrigado para vocês também. Parabéns para vocês também. Exatamente, Obrigada, parabéns gente. pelo trabalho. Ceder o tempo de vocês para nós, viu? Muito obrigada. Nós não estamos, aí que tá, não, nós não estamos a ceder, não perder. Sim. Ceder. Ceder. Sim, claro. E fica o convite para todo mundo ouvir a gente lá no @espelhopsi, né, no Spotify, no Twitter, no Instagram. E quem quiser também participar, mandar carta, mandar DM, a gente... É sempre bom saber que a gente está atingindo pessoas de uma maneira positiva, de uma maneira construtiva. Eu acho que mais do que positiva, é que nós queremos construir alguma coisa com essa interação. Né? É engraçado como eu mesmo, na vida particular, eu parei de postar tanto no Instagram depois que eu comecei a escrever mais no podcast, depois que eu comecei a fazer podcast, porque de repente ganhou outro sentido. Então fica aí o convite para todo mundo nos ouvir, e eu gostaria de agradecer mais uma vez e parabenizar todas as alunas aí nesse projeto que está sendo muito interessante. Beleza, gente? Vou ficar por até aqui, encerrar a transmissão. Abraço vocês e eu vou já deixar o convite para assim que a gente voltar a ter algum tipo de trânsito possível, né, com vacina, de qualquer forma que seja, vocês venham a São João del Rei. Estão todos convidados. Opa. Melhor pão de queijo de Minas. Maravilha. É o que todas dizem. Não, aqui é diferente. Bom café. Aqui é especial, gente. Eu vim para a cidade por conta do pão de queijo, eu não tô zoando. Eu não morava aqui, eu vim para cá porque o pão de queijo aqui é especial. Ô, gente, até mais então. Tchau para vocês. Tá bom. Tchau.